Estamos 2-0 para o Flamengo no primeiro jogo, fora de casa, uma grande vantagem. Na semana que vem, o jogo da volta será no Maracanã. Comigo mais uma vez, Elton Serra. Companheiro, tudo bem? Boa noite. Pedro, boa noite para você, boa noite para todas e todos os fãs de esportes. Quem ainda não dormiu é ontem ou é hoje, a gente já está na quarta-feira. É o dilema do Sport Center, quarta edição. Pois é, então a gente vai tratar como nessa noite, né? Uma noite de rubro-negros, o Atlético Goianiense vencendo bem fora de casa pela Sul-Americana, mas também um grande resultado do Flamengo na Neoquímica Arena. A gente sabia que seria um jogo difícil. E vencer o Corinthians por 2-0 é um grande placar numa Libertadores. E podia ser mais, hein? Vamos aos melhores momentos do jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians até começou melhor, né, Elton? Nesses 15, 20, até 25 minutos, o Corinthians foi bem, né? A gente tá vendo aí o primeiro chute, uma boa trama ali. E é o Mosquito que chuta essa bola, né? Logo no início do primeiro tempo, a gente viu os lances acontecerem em roubadas de bola no campo de ataque, né? E, inclusive, o gol do Arrascaeta sai dessa forma. A recuperação, perde pressiona, o Dorival ali comemora justamente isso. E um vacilo do Cantilho, né? O vacilo do Cantilho, uma polêmica ali, houve uma bola no braço, mas a gente daqui a pouco o Carlos Simão vai falar sobre isso. E o Flamengo conseguiu fazer 1-0. E é interessante a gente vai falar sobre isso, porque o segundo tempo o Vitor Pereira muda o ataque. Só que o ataque precisa marcar também, né? E foi uma reclamação dele, Edu, durante esse mês que passou, né? Que os atacantes precisavam marcar também. No início do segundo tempo, o Rodinei teve uma avenida para chegar à linha de fundo e serviu o Gabriel para fazer 2-0. O Corinthians até pressionou depois dos 2-0. O Roger Guedes ali tentando se entender com o Yuri Alberto. Ainda não conseguiram encaixar esse ataque, mas o Flamengo conseguiu defensivamente também se comportar muito bem. Aliás, que redenção do Léo Pereira, que redenção do Rodinei. São dois jogadores ali que no sistema defensivo têm feito muito bem. Que redenção do Thiago Maia também. O Dorival Júnior vai recuperando jogadores ali que pareciam ser escanteados e que hoje são titulares absolutos do Flamengo. O sistema defensivo na reta final fez a diferença também. O Corinthians não conseguiu em casa, pelo menos, fazer um gol no Flamengo. Repetindo a história, inclusive, claro, outra conotação. Na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. O resultado foi o mesmo, o jogo foi fora de casa. O Corinthians agora tem 2 mata-matas para tentar reverter 2 gols de diferença. A diferença é que na Copa do Brasil vai ser em casa. E semana que vem, pela Libertadores, é fora de casa, contra esse forte time do Flamengo, que parece cada vez melhor, né? Me chamou muita atenção a movimentação, né? Everton Ribeiro, muito bem, rápido, caindo ali, trocando de posição com a Arrascaeta, com o Gabigol saindo bastante, o Pedro. Olha o Davi Luiz também, ele quase fez um golaço antes dessa aí. O primeiro lance de cabeça ia ser bonito. O Cássio evitou ali, com uma das defesas do goleiro corintiano. Não é exagero dizer que o Flamengo poderia ter vencido por mais, né? Não é exagero, principalmente pelo segundo tempo do Corinthians. Time que teve que se expor mais e se expondo mais, oferece mais espaço. A gente tem pequenos recortes desse jogo que foram interessantes. A saída no início também do Maicon mudou um pouco o meio-campo do Corinthians. É um time que estava encaixado ali, não dando espaços para o Arrascaeta. O Arrascaeta começou a ter mais espaços com a saída do Maicon. Saindo ali, e ele tem muita liberdade nesse sistema do Dorival Júnior, porque como tem 2 jogadores que protegem muito bem, né? João Gomes e o Thiago Maia, ele tem essa liberdade para poder flutuar, ir para o lado esquerdo, cair pelo lado direito, servir também jogando por dentro. A saída do Maicon desestruturou um pouco esse meio-campo do Corinthians. E a outra história é justamente a questão da entrada do Roger Guedes no segundo tempo. Falta recompor pelo lado do campo, justamente onde o Rodinei teve muito espaço para servir o Gabriel. No final, o Vitor Hugo teve uma chance, acabou perdendo. O Everton Cebolinha também, eram 2 chances claras ali no final do jogo. O Everton e o Vitor Hugo também, jogadores que entraram aí na reta final da partida, ainda para dar aquela respirada oxigenada no elenco, né? E teve o Arturo Vidal, que teve a chance também de entrar. E entrou bem, né? E ficava aquela dúvida, né, Edu? Vai entrar no lugar de quem? Ele acabou entrando no lugar do João Gomes. Ele podia ter entrado no lugar, por exemplo, do Everton Ribeiro. O Flamengo muito bem, principalmente no segundo tempo. Olha o trio aí. Trio calafrio para os adversários. São os jogadores com mais participações em gol na temporada do Flamengo. O Arrascaeta participou de 25, marcou 11, um deles hoje, né? 14 assistências. O Gabi, 24, marcou dele hoje também. 21 gols, 3 assistências. E o Pedro, com 23
participações, 17 gols e 6 assistências. A gente vai falar mais aqui, Elton, mas agora vamos para a Neoquímica Arena com a reportagem dos canais esportivos da Disney. Nossos companheiros que falaram com um monte de gente já, tem um monte de informação sobre essa vitória, essa grande vantagem do Flamengo na primeira parte dessa disputa para ver quem chega entre os 4 melhores da América. Vamos começar com o mandante, né? Que acompanhou mais o lado do Corinthians, depois o Pedro Henrique Torre, agora Mendel Bidlovski. Boa noite, companheiros. Boa noite, Edu, Elton, boa noite a todos. Estou aqui com o Pedro Henrique Torre na Neoquímica Arena. Realmente o Flamengo dá um passo importante rumo à semifinal da Conmebol Libertadores com essa vitória 2-0 aqui no estádio do Corinthians, que teve um grande público, 45.159 pagantes, recorde de arrecadação do Corinthians na Neoquímica Arena, 5.386.291 reais, realmente até se me embananei aqui, que é um número muito grande, mais de 5 milhões de reais a renda do Corinthians na partida de hoje. O Corinthians, no primeiro gol, os jogadores admitem que pararam no momento que a bola bate no braço do João Gomes, no gol do Arrascaeta, alguns jogadores reclamando, depois o Cássio admitindo que os jogadores não sabiam dessa regra, porque como o Arrascaeta que fez o gol foi validado, já o Balbuena reclamando do toque de mão, então fica essa situação do primeiro gol, o fato que foi um golaço do Arrascaeta. Segundo gol, o Balbuena escorrega no lance e aí o Gabigol faz o gol, daí para frente realmente o Flamengo dominando o jogo. Os jogadores também admitem que o Corinthians não fez uma boa partida. O técnico Vitor Pereira usou até a expressão um choque de realidade entre as duas equipes, entre Corinthians e Flamengo. O fato que o Corinthians agora, amanhã, tem um dia para fazer aquela regeneração, colocar a cabeça no lugar, os jogadores, claro, muito abatidos depois dessa derrota para o Flamengo, preparação para o jogo contra o Avaí no fim de semana e tentar, digamos assim, um milagre lá no Maracanã conseguir reverter esse resultado. O Corinthians, que também tem jogadores que estão deixando o clube, a gente apurando informações aqui. O Luan está próximo, então, de acertar a saída dele para o Santos. Existe aquela questão, no começo se informava que o Corinthians iria pagar 100% dos salários, mas a informação é que o Corinthians ainda está brigando nessa negociação para que o Santos pague parte do salário do Luan. Flamengo, lado vencedor. A torcida do Corinthians apoiou bastante, fez a parte dela, mas dentro de campo, quem foi melhor, quem comandou o jogo foi o Flamengo, não é, Pedro? Exatamente, mesmo. Muito boa noite para você também, Elton, Edu, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Agora na Neoquímica mais calma, mais tranquila, mas realmente foi uma pressão muito grande que o Flamengo sofreu aqui. A torcida corintiana compareceu em peso. O Flamengo também, no espaço que tinha ali, que lhe coube nessa partida, maior do que o esperado inicialmente, 4.000 lugares. A torcida também fez a sua presença, mas o Flamengo fez a presença mesmo dentro de campo ali, uma autoridade muito grande, compareceu ali, uma atuação muito impressionante até, que a gente pode dizer assim. Até perguntei para o Dorival se o time já está, uma comprovação que está maduro o suficiente no trabalho dele, até mais impressionante do que os 7-1 contra o Tolima, porque foi um placar espetacular, aquele 7-1, mas agora é o Corinthians, nas quartas de final de Libertadores, dentro da Neoquímica Arena. O Dorival, de fato, falou que mostra a maturidade da equipe, mas não quis assim se empolgar tanto, porque falou, tem os 90 minutos ainda no Maracanã. Dorival mais contido ainda nesse sentido, mas vai admitindo que o Flamengo está encaixando demais sob o comando dele, né? Principalmente pelos homens de frente ali. Ele destacou demais ali o Arrascaeta, também o Pedro, o Gabigol, falou do Everton Ribeiro, essa pressão que o Flamengo faz ali na saída de bola corintiana, como funcionou muito bem. Talvez tenha ajudado um pouco o Maicon ter saído ali no primeiro tempo. O Arrascaeta soube aproveitar, principalmente ali o Vera talvez não esteja tão encaixado com o restante da equipe corintiana. Então o Arrascaeta apareceu muito bem, fez esse golaço. Segundo tempo o Gabigol reapareceu, né? Porque o Gabigol vinha fazendo boas partidas, mas muito já se cobrava dele. Cadê o gol do Gabigol? Cadê o gol do Gabigol ali? 6 partidas que ele não marcava pelo Flamengo. Então ele voltou a marcar, 5º gol na Libertadores, 28º gol dele na história na Libertadores, ou seja, está encostando ali no Luizão como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores. O Luizão tem 29,
Então está vivendo uma fase muito boa e até bem interessante. O Gabigol, ele estava com uma faringite, o Flamengo escondeu muito bem isso, quase não foi para a partida de hoje, até nem falou aqui na Zona Mista por isso, vai ficar aqui em São Paulo, talvez dê um pulinho em Santos e tudo mais, onde tem casa, porque o Flamengo tem folga amanhã, a delegação volta para o Rio de Janeiro agora já na madrugada, mas o elenco tem folga amanhã, só volta a treinar na quinta-feira. Então o Flamengo aproveitando esse bom momento, enfim, de ascensão mesmo na temporada, aproveitando essa vibração muito boa que está acontecendo. Quando o Vidal entrou no segundo tempo, ali mais para controlar o jogo, aí realmente parece que houve um impacto aqui na Neoquímica Arena, que a torcida pressionava mesmo com 2-0. Aí ficou impressionante que o Flamengo começou a tocar a bola, girar muito o jogo e, de fato, mostrou a sua autoridade no gramado. Então, o Flamengo agora levando para a próxima partida essa grande vantagem de 2-0. Mas tem também no fim de semana agora, volta aqui para a capital paulista, enfrenta o São Paulo no Morumbi, porque o Flamengo, com esse elenco todo, quer competir na Copa do Brasil, no Brasileiro e também na Libertadores, e só acrescentando o Flamengo se aproximando aí de também trazer mais um reforço. O Oscar do Xangai deve ficar aí até o fim do ano no Flamengo, é essa expectativa de sair a documentação ali, assinar tudo direitinho para ter esse empréstimo. Então o Flamengo que vai se avolumando na temporada e fez esse impressionante 2-0 aqui sobre o Corinthians nessas quartas de final da Libertadores. Edu, Elton. Excelente, obrigado Mendel, obrigado Pedro. É isso, daqui a pouco eles voltam, mas não ao vivo como agora, mas com o trabalho, as entrevistas com os protagonistas deste jogo. E eles falaram da saída do Maicon, né? O William também, momentos antes do jogo, horas antes do jogo, uma outra ausência muito importante para o time do Corinthians. Renato Augusto, que lá atrás a gente achou que pudesse voltar para essa partida, talvez volte no Maracanã. São ausências muito importantes, realmente, que o Vitor Pereira, jogadores com os quais o Vitor Pereira poderia contar e fazem diferença num jogo. Mas o fato é esse. Este Corinthians não foi páreo para este Flamengo, a ponto dos 4.000 torcedores rubro-negros, no final do jogo, fazerem muito mais barulho que a maioria do bando de loucos. Além do sistema, né? Porque a saída do William faz com que ele coloque o Mosquito, naturalmente seria o jogador para fechar ali junto com o Adson os lados do campo. Seria até mais rápida a recomposição, né? Principalmente porque o Flamengo gosta de liberar os laterais, principalmente o Rodinei. Só que também teve a questão do Fábio Santos não jogar. O Lucas Piton teve um pouco mais de liberdade até. E foi aí nas costas do Piton também que o Rodinei, no primeiro tempo, que já teve algumas chances, já apareceu na linha de fundo. O Corinthians precisa muito dessa marcação começando lá na frente. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe que joga menos com a bola em relação ao Flamengo, por exemplo, né, que foi o adversário dessa noite, mas é uma equipe que precisa muito dessa velocidade para sair do campo de defesa, né? Por mais que o William não seja mais aquele jogador de contra-ataque, é o jogador que faz a bola sair mais rápida do campo de defesa também, quando o Corinthians joga com linhas baixas. Não aconteceu isso contra o Flamengo. E o sistema de marcação, que também é o forte da equipe, né? A gente até falava ontem, né, Edu? Quem seria a dupla de zaga, quem jogaria junto com o Balbueno, o Bruno Mendes acabou entrando justamente porque o Corinthians tinha essa possibilidade de subir um pouco mais as linhas, mas talvez contasse com o William para fazer isso também. Não aconteceu. E aí o Flamengo dominou esse setor, dominou o meio-campo, dominou os lados do campo, onde o Corinthians gosta de escapar, e isso foi fundamental. Principalmente o Everton Ribeiro, que, como você falou, cresce muito em jogos grandes e tem crescido nessa temporada, e sobretudo a Arrascaeta, né? Se entendendo com os dois laterais, principalmente com o Rodinei, porque o Felipe Luiz fecha um pouco mais, quase que um terceiro zagueiro. Boa partida do Felipe Luiz. Ótima partida, né? E se entendendo bem com o Léo Pereira pelo lado esquerdo da defesa, e isso foi fundamental, porque o Corinthians, o Adson não conseguiu achar espaço por ali, e ao mesmo tempo o Rodinei tendo aí muita liberdade para chegar à linha de fundo nas costas do Piton. Então, o Dorival conseguiu muito bem ler o jogo, conseguiu muito bem explorar as deficiências do Corinthians, que justamente dava espaço pelos lados do campo, e também não fazia a pressão que deveria fazer no campo de ataque para o Flamengo ter dificuldades na saída de bola. Então, acabou sendo uma vitória do Flamengo fora de casa e uma vitória da estratégia do Dorival sobre a estratégia do Vitor Pereira, por mais que ele tenha aí tido alguns desfalques que foram importantes para esse jogo de hoje. A gente já vai ouvir a rapaziada, primeiro a rapaziada vencedora, a rapaziada mais feliz, que aliás conseguiu uma vitória rara, né? Porque é difícil vencer na Neoquímica Arena. A última derrota do Corinthians foi no Campeonato Paulista em fevereiro contra o Santos em casa. Rapidinho, essa atuação
lembra o Flamengo de 2019? Talvez tenha sido a melhor atuação desde aquele time mágico do Jorge Jesus? Eu acho que aquele Flamengo de 2019 ficou em 2019. Eu acho que é um Flamengo hoje diferente. Por mais que a gente veja do meio para frente muitas dessas peças, né? Não tem mais o Gerson, que é um jogador que funcionava muito bem. O Thiago Maia é uma função diferente. Não tem o Bruno Henrique, por isso o Pedro entra, e a gente viu ali na tela que o Pedro é o terceiro na lista ali. Acho que ele supriu bem a saída do Bruno Henrique, mas é um Flamengo talvez que tenha a intensidade e tenha a dinâmica de jogo que lembra 2019. O estilo de jogo é outro. É um time com mais posse de bola, é um time que ocupa mais o campo de ataque. Mas é um Flamengo, talvez, que resgata a esperança do torcedor de que terá aí, talvez, uma temporada vencedora, como não teve parte do ano passado. Flamengo vivo nas 3 competições, e a gente ouve agora no Sport Center, então, os protagonistas do lado rubro-negro. Eu fico muito satisfeito porque todos os comportamentos pedidos, todos os posicionamentos que são necessários, toda a agressividade, isso tudo foi sendo trabalhado aos poucos, isso tudo está começando a gerar resultados. Eles estão vendo que atuações dentro daquilo que está sendo trabalhado, está sendo pedido, solicitado, e que eles estão fazendo com dedicação e com muita determinação, acabam revertendo um processo e começam a gerar boas perspectivas. Temos reais chances, naturalmente, mas nós temos que ter a consciência que serão jogos muito complicados, com o Atlético lá fora e com o Corinthians semana que vem, dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco, tudo em aberto, disputas aí com certeza muito francas. Agora, são grandes equipes que se respeitam, que sabem do potencial e da capacidade de cada uma, e eu não tenho dúvidas que teremos novamente aí 2 grandes jogos que definirão a equipe que passará as fases seguintes. A gente estava em um momento difícil, né? Ele chegou em um momento complicado. Um time nosso, pela qualidade que tem, sempre tem que estar brigando por coisas importantes. O vestiário nosso, com certeza, é muito bom, mas precisamos de um cara que viera e voltasse a dar essa força para nós. Então, como falei, no dia a dia a gente começou a acreditar nas coisas que o treinador passou e aos poucos fomos evoluindo. Com certeza, quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor, e a gente está em uma fase crescente e temos que continuar no mesmo jeito que a gente chegou até aqui. Acho que não está nada definido ainda. O time do Corinthians é um time muito capacitado, uma grande equipe, grandes jogadores, grande treinador. Mas dá parabéns à nossa equipe. Nunca é fácil jogar aqui. Acho que, se eu não me engano, é a 2ª derrota só do Corinthians aqui Os últimos 35 jogos. Então, acho que a gente fez um jogo, sim, muito maduro, muito consistente. Acho que a gente evoluiu durante a partida. Terminamos muito melhor o jogo do que começamos. Mas é ter a humildade, pés no chão, saber que tem mais 90 minutos e trabalhar bastante se a gente quiser ir para a semifinal. Quando um equipo juega assim como lo hizo hoy Flamengo, claramente é muito difícil ganarle, pero el fútbol tiene muchas oportunidades a todos los equipos, así que no hay que confiarse. Si jugamos como lo hicimos hoy, claramente pasaremos, pero todavía quedan 90 minutos. É isso, eu concordo muito com o que disse o Davi Luiz. O Flamengo melhorou durante o jogo, começou de um jeito e acabou muito bem, né? Ele analisou bem. Agora, contra o São Paulo deve vir aí um time reserva, o que não é muita vantagem para o Tricolor, porque vem o Diego, vem o Marinho, vem o Arthur Vidal, Cebolinha, um time forte mesmo reserva, ou misto. Mas eu queria falar com você da projeção. É claro que os jogadores e o Dorival vão falar que não tem nada a ganho, mas a vantagem é muito grande, né? É uma vantagem muito grande para um time que venceu fora de casa, né? Vai precisar apenas administrar um resultado no Maracanã. É um resultado gigante para o Flamengo. Para o prognóstico do clássico, era um jogo bem mais equilibrado, inclusive no placar. Então, acho que vai ser muito difícil para o Corinthians, mas eu concordo com o Dorival, concordo com os jogadores do Flamengo. Não dá para cravar o Flamengo na semifinal da Libertadores, mas convenhamos, né, Edu, uma vantagem muito grande. O nome do esporte é futebol, a gente já viu de tudo, exatamente. Mas que a vantagem é enorme, isso não dá para negar. Vamos lá, ouvir o lado alvinegro agora. Os corintianos participam aqui do Sport Center. Da capacidade, devíamos ter jogado ao nosso melhor nível contra eles, não é, neste jogo, e não tivemos a capacidade, aceleramos a maior parte das vezes no próprio corredor, perdemos bola
e lá vinham eles outra vez, nós perdemos bola, ganhávamos no corredor, e insistíamos nesse corredor, perdíamos bola. Portanto, não foi sinceramente, a diferença não é tão grande. Nós, no nosso melhor nível, conseguimos criar mais problemas, mas hoje, na primeira parte, conseguimos competir. Depois do segundo golo, a equipa deixou de pressionar. Temos que reconhecer, temos que ser clarinhos como a água. Eu não gosto de colorir um quadro quando ele é preto e branco, é mesmo assim, é preto e branco. Pronto, hoje não foi, hoje devíamos ter estado no nosso melhor nível e não conseguimos. Cara, infelizmente hoje a gente acabou tomando 2 gols, acabou perdendo a partida, mas amanhã já é um novo dia. Quando a gente ganha também, a gente não fica, a gente não acha que é o melhor, quando perde não acha que dá para reverter. Então, lógico, com humildade, continuar trabalhando. Primeiro tem um jogo muito importante contra o Avaí e fazer uma grande partida lá, buscar o resultado positivo e depois sim pensar na terça, o jogo de volta da Libertadores. Para tudo há uma primeira vez, a primeira derrota do Vitor Pereira jogando em casa, né? 12 vitórias, 6 empates e uma derrota só. Excelente o aproveitamento do treinador corintiano, mais 73%, com 30 gols feitos e 7 sofridos. Realmente, depois do segundo gol, o Corinthians ficou meio baqueado e não conseguiu mais produzir em campo, né? Você acha que o Vitor Pereira, de repente, errou um pouco nas modificações, especialmente do intervalo? Eu acho que ele tentou, pelo fato de o time estar perdendo o jogo no intervalo, tentou dar um pouco mais de volume ofensivo ao Corinthians, porque a gente sabe que o Roger Guedes jogaria um pouco mais à frente e centralizado para tentar fazer com que essas tabelas com o Yuri Alberto abrissem a defesa do Flamengo. Mas a gente tem visto um Corinthians, Edu, um Corinthians que talvez o único momento fácil, entre aspas, no mata-mata com o Vitor Pereira foi contra o Santos. Conseguiu uma boa vantagem na Copa do Brasil, conseguiu uma classificação tranquila. Sofreu contra o Boca Juniors. A gente viu o que aconteceu. O Corinthians tem vivido nos mata-matas no seu limite. E aí o limite também é o limite tático. É um time que não consegue ter alternativas porque o banco de reservas não oferece isso. E claro que o Vitor Pereira acaba sofrendo com isso também. Sofreu contra o Atlético Goianiense. Talvez ali o Corinthians tenha subestimado o adversário, talvez sim. Talvez o resultado fosse diferente. O desempenho foi muito abaixo, inclusive foi bem abaixo do que a gente viu contra o Flamengo. Mas para enfrentar um time que, para mim, é muito melhor do que o Boca Juniors, é muito melhor do que o Santos e é muito melhor do que o Atlético Goianiense, o Corinthians acabou, talvez, não tendo a possibilidade de ter um banco de reservas para modificar no segundo tempo o panorama do jogo. Algo que o Flamengo tem e que o Dorival recuperou muito bem algum desses jogadores. Eu acho que passa muito por isso também. É um time que chegou no seu limite e que, quando chega no limite, o banco de reservas não corresponde. Por falta de opções, porque muitos estão no departamento médico, e também por falta de qualidade, né? Não à toa o Corinthians está nessa janela ainda buscando reforços para tentar fazer o time melhorar na sequência da temporada.